Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta. E aí, deixei vocês durante a semana. Como é que foi a sua avaliação diagnóstica? Foi boa? Espero que tenha sido. Não repara a bagunça atrás, não, que a gente ainda tá na novela mexicana da mudança. Daqui a pouco eu peço para colocar no SBT. Mas vamos lá, garotinhos, sem muitas delongas, a gente vai corrigir, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a nossa avaliação diagnóstica, tudo bem? Deixa eu só tirar a minha tela da frente aqui e aí a gente começa a trabalhar. Ok, então vamos lá para a nossa avaliação diagnóstica aí. E essa semana nós dividimos a leitura do nosso texto sobre a Nina Simone em dois momentos. Um momento antes do texto, o momento da leitura, na verdade em três, né? O momento antes do texto, o momento da leitura do texto e o momento após a leitura do texto. Então vamos lá, meus queridos. Primeira pergunta aí que eu te fiz foi uma bem simples. Você já ouviu falar sobre essa mulher, sobre essa Nina Simone? Você sabe algo sobre ela? Eu já tinha ouvido falar sobre ela algumas vezes, tem até um documentário sobre a vida dela. E eu, pô, bacana, gostei do texto, e aí eu resolvi, quer dizer, eu gostei da história dela, e aí eu resolvi trazer pra gente. E aí a segunda pergunta é a seguinte: e sobre o jazz? Né? Porque ela era uma cantora, ela trabalhou, ela viveu aí dentro desse mundo do jazz. E sobre o jazz? Você já ouviu falar alguma coisa sobre o jazz? Você já ouviu o jazz alguma vez na sua vida? Você sabe sobre a história desse gênero musical? Muitas perguntas, né, professor? Pois é. Mas e aí, meninos? O que a gente sabe sobre o jazz? Eu trouxe aqui algumas informações, mas lembre-se, cabe a você buscar outras informações também. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. O jazz ele é um estilo musical que, na verdade, é um pouco difícil de se definir de fato o que é o jazz. Né? Ele nasceu ali entre 1890 e 1910, lá em Nova Orleans, né, e no Mississippi, ali nos Estados Unidos, em dois estados ali dos Estados Unidos. Uma das marcas do jazz é a improvisação, o swing, os ritmos dele, são coisas bem marcantes, bem fortes. Né? E é interessante, é bem legal, porque as raízes do jazz, né, são né, algumas das raízes são nada mais do que as músicas negras norte-americanas. E isso é muito legal. E ele tem uma grande influência do blues, que por sua vez também está muito relacionado a essas raízes negras norte-americanas. Tranquilo? Aqui eu apresentei um pouquinho do jazz para você, mas acredito que você já pesquisou por isso daí, tudo bem? Então vamos voltar aqui um pouquinho. E aí a gente entra lá na nossa terceira pergunta. Que na verdade não é bem uma pergunta, né? Mas vamos lá, é uma questão. A Nina, ela nasceu lá na década de 90, né? Só vou me corrigir. Ela nasceu na década de 93, de 930 e ela nasceu no ano de 1933. Sim, já tem quase 100 anos que essa moça ela nasceu. E ela nasceu na Carolina do Norte, um estado dos Estados Unidos. E aí eu te pedi o seguinte, para você me dizer o que estava acontecendo no mundo nessa década de 1930. Você pesquisou? Foi lá, deu uma futucada, achou alguma coisa de interessante? Eu achei algumas, e aí eu vou compartilhar algumas das coisinhas que eu achei contigo. Primeira das coisas que eu achei legal para quem gosta de futebol aí é que na década de 30 nós tivemos aí a nossa primeira Copa do Mundo. Olha que legal. E essa primeira Copa, ela ocorreu lá no Uruguai. E diferente da Copa do Mundo de hoje, com toda essa tecnologia, com os vários estádios em que os jogos eles são realizados, só foram em três estádios. O maior estádio cabia 90 mil pessoas. E o menor estádio cabia, parece que 1.000 pessoas. Então, assim, foi bem pequena. Todos os países que eles eram afiliados, todos os que eram afiliados à FIFA, lá naquela época, eles foram convidados a participar. E o Brasil, ele não passou nem daquelas primeiras etapas, né, que é aquela etapa de fases lá. E é interessante, o Uruguai, e essa fotinha aí é da seleção uruguaia de 1930,
foi quem venceu a primeira Copa do Mundo. Legal essa curiosidade, né? E eu trouxe uma curiosidade referente aí ao nosso país, ao Brasil. Aqui no Brasil, na década de 30, nós tivemos aí a Revolução de 30. Através aí de vários processos políticos, Getúlio Vargas ele chega ao poder. Nós temos também, com essa chegada, além da chegada de Getúlio Vargas ao poder, nesse período aí, nós temos o fim de uma política muito conhecida, né, principalmente nas aulas de história de vocês, que é a política do café com leite. E entramos aí também, nós temos o início do Estado Novo. E claro, essas são apenas algumas das coisinhas que aconteceram no mundo nessa década de 30. Tem muitas outras. E quais foram as que você encontrou? Coloca aí nos comentários pra gente ir juntando. Cara, já imaginou? Se cada um de vocês coloca uma coisinha que encontrou, uma informação, um evento de 1930, dessa década aí de 1930, no comentário, quantas coisas que nós vamos aprender? Vamos fazer isso então? Coloque aí o seu comentário. O que você achou? Qual foi o evento que te chamou a atenção da década de 30? Beleza? Meninos, a gente ainda não leu, a gente ainda não fez a leitura do texto, mas viu o tanto de informações que eu absorvi, que eu fui atrás, que eu pesquisei antes da leitura de um texto? Ótimo. O nome dessa fase da leitura é a pré-leitura. É uma fase em que eu vou buscar informações, se eu não sei. Por exemplo, em relação ao jazz. Eu sei muito pouco sobre o jazz. Então o que eu faço? Eu vou lá, dou uma pesquisada. A leitura ela vai se tornar um pouco mais interessante para mim. Ok? E aí eu também posso começar a levantar hipóteses, a fazer perguntas, a questionar coisas. E aí uma das questões, por exemplo, sim, ainda tem uma pergunta aí que eu não coloquei, né? Eu te perguntei o seguinte, eu te pedi para tentar fazer uma descrição da Nina antes mesmo de vê-la, de saber como é que era a aparência dela. E nós vemos o seguinte, a Nina é uma mulher negra em 1930, nos Estados Unidos. Como é que era a vida de uma mulher negra em 1930 nos Estados Unidos? É uma outra questão. Eu quero trazer para vocês isso. Questione, 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 pergunte, levante hipóteses. Porque assim a sua leitura ela fica mais interessante. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou partir do princípio de que você agora aqui parou o vídeo e fez a leitura do texto. Tudo bem? Fazendo a leitura do texto, a gente vai lá para a nossa primeira pergunta. E eu quero que você observe a importância de você sempre consultar o texto para responder. E olha a primeira aí. Logo no início de sua vida, Nina já tem de se defrontar, né? Ela vai se confrontar ali, ela vai viver, ela vai passar por uma situação ruim, que demonstra, que traz uma realidade um tanto quanto cruel. E aí, segundo o texto, o que aconteceu durante a primeira apresentação da Nina? E observe, foi uma apresentação, ela era muito nova. E aí a pergunta é, primeiro, letra A alternativa. A Nina ela viu seus pais serem obrigados a ceder seus lugares a pessoas brancas? B. Ela viu seus pais serem expulsos do local onde apresentaria o recital? C. Ela viu seus pais serem maltratados na primeira fileira? E aí, qual alternativa que você marcou? A, B ou C? Se você leu o texto, você marcou a alternativa A. E aí vamos confirmar lá no texto? E eu peguei o trecho onde tem a resposta. Neste evento, seus pais tiveram que ceder seus lugares na primeira fila do local a pessoas brancas, episódio que marcou a vida de Simone no que se diz respeito à luta, né? A luta pelos direitos civis dos negros. Então, esse foi o primeiro momento. E essa é a nossa resposta, letra A. Vamos à segunda agora. Em 1958, ela já tinha ali 25 anos de idade, ela consegue fechar um contrato para gravar seus álbuns de estúdio e ao vivo. E aí eu te pergunto o seguinte, em que gravadora a Nina ela conseguiu fechar o contrato? Na gravadora Curtis, na gravadora, meu inglês é muito bom, Bletterhen,
Na Copics ou na Philips? Ah, Philips eu sei falar. E aí, A, B, C ou D? Qual foi a alternativa que você marcou? Se você marcou a alternativa C, então você está correto. Vamos só confirmar? Olha lá. Com o hit Girl Blood, beleza? Lançado em 1958, Nina fechou um contrato com a Copics Records, gravando diversos álbuns de estúdio e ao vivo. Tranquilo, né? Sim? Então vamos para a nossa terceira questão. E aí a terceira questão ela já nos traz aí um enunciado. Em 1964, Nina lança o álbum Nina Simone in Concert, um dos álbuns mais emblemáticos da carreira da cantora. E aí a minha pergunta é a seguinte: qual era a característica, ou qual foi a característica marcante desse álbum da Nina? E aí, o que você respondeu? Se você disse que a característica marcante desse álbum foi as desigualdades sociais em destaque na época, a luta dos direitos civis, a luta pelos direitos civis dos negros, você acertou. E aí está no nosso texto. Já na gravadora Philips, em 1964, então observe, primeiro ela foi lá para a gravadora Copics, depois, em 64, aí ela estava já em uma outra gravadora. O álbum de Nina, intitulado Nina Simone in Concert, estava relacionado às constantes desigualdades sociais em destaque na época. E assim, essa retórica foi uma constante, ou seja, ela aconteceu de uma forma quase que ininterrupta, em forma de musicalidade pela luta dos direitos civis dos negros. Tudo bem? Vamos aí para a nossa próxima questão. Em 69, Nina ela deixou os Estados Unidos. E aí eu te pergunto o seguinte: por que motivo ela fez isso? E para onde? E para onde que ela foi? Então vamos lá. Primeiro, por que ela fez isso? Pense aí. Respondeu? Bacana. Para onde que ela foi? Aí já tem uma lista, né? Vamos confirmar no texto. Olha aí, ó. Em 69, Nina deixou os Estados Unidos. Por que ela deixou os Estados Unidos? Porque ela estava cansada de ser avaliada pela cor da pele. E o que ela resolveu fazer? Então ela resolveu iniciar aí um roteiro itinerante. Então ela saiu de um lugar, foi para outro, depois para outro e assim vai. E onde ela esteve? Ela esteve em Barbados, na Libéria, na Holanda, na Tunísia, na França. E aí eu te pergunto o seguinte: Barbados, onde de acho fica esse lugar? Pesquisa aí e joga no comentário pra gente. Tranquilo? Então vamos para a nossa próxima pergunta. 5. E aí eu te trago uma informação que está presente no nosso texto. A carreira e a vida pessoal da cantora, elas se misturavam com muita intensidade. E aí o que acontecia? Qual era o resultado, a consequência dessa mistura? Né? Porque a Nina ela era uma ativista muito engajada. Era uma pessoa que estava ali sempre presente nessas questões das lutas pelos direitos dos negros. E como é que isso influenciava o seu trabalho, a sua carreira? E aí eu te dei 3 alternativas. Letra A. Isso fazia com que Nina acabasse perdendo vendas de ingressos, pois ela era atuante em movimentos de ativismo social. Letra B. Isso fazia com que ela ganhasse mais vendas, pois as pessoas apoiavam as suas causas sociais. Ou a letra C. Isso fazia com que ela acabasse ganhando mais vendas, justamente porque era atuante em movimentos de ativismo social. E A, B ou C? A C é a que eu já posso excluir assim de cara. A B fala que ela ganhava mais por ser ativista. A A fala que ela acabava perdendo. E o que o texto diz? Olha só, a liderança e o ativismo nas questões sociais começaram a declinar, né, ou a derrubar a sua carreira. Por quê? Porque prejudicava a venda dos shows dela, deixando-a com uma situação financeira bastante desconfortável. E aí, ela acabou, né, indo cantar, ela passou a cantar em bares de Paris para poder ali tentar manter a sua condição de vida.
Tranquilo? Difícil? Fácil? Moleza? Suavão? Massa, né? Tá vendo que as perguntas, as respostas às perguntas, elas estão no texto? Vamos aí à questão de número 6, que é a nossa penúltima questão. De onde as informações... Olha que pergunta difícil. De onde as informações do texto Nina Simone, a poderosa voz do jazz, que é esse texto que eu deixei para vocês fazerem a leitura, de onde é que essas informações elas foram retiradas? De onde é que elas foram baseadas? Meninos, e aqui entra uma informação interessante e importante. Sempre que eu produzo um texto, e esse texto ele teve como inspiração informações de outros textos, de um documentário, de um filme, de um site, eu preciso dizer, olha, essa ideia que está aqui, ela não é minha. Ela é do site tal, ela é do livro tal, ela é do vídeo tal. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu valorizo o direito autoral daquela pessoa, eu valorizo a criação da pessoa que teve o trabalho de fazer aquele material, de preparar aquele material. E aí, se a gente for olhar lá no final do texto, nós temos duas informações. Três, na verdade, né? Aqui a primeira é que ele tirou da biografia da Nina Simone. Ele me diz que ele entrou no site, ele procurou, ele viu esse material em junho de 2018. A segunda foi na obra Bio, de Nina Simone, e ele também entrou em 2018. E aí a terceira informação, qual que é, professor? A das imagens. Só que a das imagens, lá no texto ele fala assim, olha, eu não consegui encontrar o autor das imagens. Tá vendo a importância? Ele ainda pediu, olha, se você souber de quem é a imagem, me avisa. Tranquilo? E vamos agora à última pergunta. Se a gente volta a essa temática aqui, que eu coloquei como 8, mas é 7, né? Se a gente volta aqui a essa temática, que era para ser a questão 5, sobre a carreira e a vida pessoal dela, né, esse ativismo político, esse ativismo social dela, essa liderança e ativismo nessas questões sociais, se eu volto ali a essa questão, por que será? Imaginei, por que será que a vida pessoal e profissional dela se misturavam tanto? E por que nessa curta biografia sobre a Nina, as questões raciais elas estavam tão presentes? Lembra da pergunta que eu te fiz lá no início, antes da gente começar a ler o texto? Imagine aí, como é que deveria ser a vida de uma mulher negra nos Estados Unidos? E a gente pode expandir a pergunta. Como é que era a vida de uma mulher negra ou de um negro na sociedade norte-americana naquela época, em 1930? E ela foi uma pessoa que teve uma presença muito forte. E isso acabou fazendo com que o seu material, suas músicas, tudo aquilo que ela produzisse estivesse muito relacionado com esses problemas sociais. Tudo bem? Meus queridos, nós encerramos por aqui o primeiro vídeo. Espero que você tenha conseguido fazer a sua atividade tranquilo, suave. Eu quero que você observe o seguinte. Aqui nós trabalhamos dois tipos de questões. Nós trabalhamos uma questão que ela é descritiva. Como assim descritiva, professor? As informações que você precisou, elas estavam ali dentro do texto. Informações como relação a detalhes, a descrições. Você foi lá ao texto e buscou aquilo que você precisava para responder. E nós trabalhamos com uma questão de julgamento. O que é uma questão de julgamento? É onde eu vou emitir ali uma resposta, um juízo, uma opinião, com base não só no texto que eu li, mas com base naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, que é essa nossa questão de número 8. Tudo bem? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa parte da avaliação diagnóstica, em que nós falamos sobre a gramática. Certinho? Então, até daqui a pouco.